Aspectos controversos da nova lei de abuso de autoridade. Será apresentado pelo promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, René Dió Souza. René é mestre em Direito e Políticas Públicas, Estado e Desenvolvimento no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, membro auxiliar da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Recebam o promotor de justiça do Mato Grosso, René Dió Souza. Muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação. Queria cumprimentar o Ministério Público de Tocantins, inicialmente nas pessoas do Dr. Vinícius, do Dr. Tarso, dizer que é realmente uma honra estar aqui em Tocantins, especialmente porque eu tenho dois grandes amigos de Presidente Prudente, amigos de concurso, que ingressaram aqui no estado de Tocantins, no Ministério Público, e foram tão bem acolhidos, e de tão bem acolhidos que foram, expandiram o meu sentimento de amizade que eu nutro por eles para todos vocês. Eu tenho hoje em Tocantins inúmeros amigos, pessoas com quem eu conto como referência na atuação de promotor de justiça, e essa é uma satisfação que nos brinda de maneira bastante alegre. Tenham a certeza de que esse que vos fala é, sem dúvida nenhuma, um amigo do Ministério Público de Tocantins, e assim eu espero receber também de volta, ao menos, a atenção dos senhores nesta minha fala. Nós vamos fazer uma abordagem rápida sobre a famigerada Lei 3.869, a nova legislação comentada, atualmente ocupa os noticiários, dos noticiários jurídicos do nosso país, e é uma legislação que foi aprovada em meio a um ambiente de relativa divergência política no nosso país. A legislação foi aprovada por conta também de uma certa incompreensão do papel de alguns agentes estatais, sobretudo aqueles relacionados à atividade persecutória, e essa é uma leitura facilmente realizada após o estudo sobre a nova lei de abuso de autoridade. O que inicialmente chama atenção, e eu gostaria de deixar isso bastante assentado desde o início, é que o direito penal, como os senhores sabem, precisa, ao redigir os seus tipos, ao redigir a conduta criminalizada, passar além de uma mensagem técnica para o operador do direito penal, de quais são os elementos e as categorias que ele deverá analisar para a eventual responsabilização daquele que pratica aquela infração penal. O direito penal também precisa comunicar para a população, para o cidadão comum, o que ele não quer que o cidadão comum realize. Trata-se de uma eficácia comunicacional com que o direito realiza aquilo que a opinião pública ou que a população quer ou não quer para o seu convívio saudável social. E, por incrível que pareça, o exemplo que qualquer um de nós tem mentalmente sobre o que vem a ser abuso de autoridade por excelência, o pontapé, a agressão desferida por um agente público em face do cidadão, é um comportamento que passa largo da Lei 13.869. Por incrível que pareça, nós saímos de uma lei de 65, a Lei 4.898 de 65, para uma legislação dita por mais moderna e que não criminaliza aquele comportamento que qualquer um de nós entende cotidianamente, vulgarmente falando, como sendo o comportamento abusivo de um agente público. Essa é uma informação que serve como ponto de partida. Ponto de partida porque, recentemente, nós realizamos um evento lá no Conselho Nacional do Ministério Público sobre a lei, e um dos debatedores mencionou, olha, mas essa legislação ela tem um avanço significativo sobre a 4.898, porque essa lei 4.898 valia-se de uma redação muito mais aberta, considera-se abuso de autoridade, atentado à incolumidade física do cidadão. Considera-se abuso de autoridade ou atentado à liberdade de locomoção do cidadão. Olha, mas como vejam, trata-se de uma receita aberta, vaga, muito mais difícil de ser verificada na prática do que os tipos penais criados pela 13.869. É verdade. Nesse aspecto, a lei procurou capitular, ou procurou descrever melhor os comportamentos que ela queria rotular como ilícitos. Porém, a abertura semântica da lei anterior permitia justamente uma outra verificação
ou pelo menos procurava ou permitia a identificação de que um comportamento como este, abusivo como este, era alcançado por aquela legislação. Ou seja, a legislação atual, ao restringir os tipos penais para comportamentos ligados a determinados segmentos da atividade pública, excluiu da sua tipificação aqueles comportamentos tidos como mais evidentemente abusivos praticados por autoridades públicas. E o pior, uma série de outros comportamentos abusivos previstos na 4898 foram deixados sem qualquer tipificação na nova lei. O desastre só não é pior, o desastre só não é maior, porque esse comportamento de uma atuação abusiva figurada e alegoricamente construída nessa figura como um funcionário público que agride um cidadão, só não foi pior, porque hoje ele encontra capitulação num artigo que estava absolutamente esquecido do Código Penal, o artigo 322. Se os senhores pegarem os manuais de direito penal até o ano de 2016, a maioria da doutrina vai dizer que esse artigo encontra-se tacitamente revogado pela Lei 4898. Em 2016, houve um julgado de maneira en passant, o Supremo Tribunal Federal e depois o STJ disse, olha, o artigo 322 ele não foi revogado expressamente, ele parece que ainda está vigente, e aí alguns comentaristas, alguns doutrinadores do direito penal voltaram a comentar o artigo 322, para nossa felicidade, ou para aqueles que estão preocupados em enfrentar a violência do funcionário público em face do cidadão. O artigo foi ressuscitado. E hoje, com todas as forças, isso pode ser afirmado, porque a Lei 13.869, no final, nas suas disposições finais e transitórias, revoga 2 tipos penais lá do Código Penal e nada menciona sobre o 322, portanto, aplicada a máxima do silêncio eloquente, temos que considerar que realmente o artigo 322 é a tábua de salvação para a capitulação, para a tipificação dessa conduta abusiva. E essa primeira fala, que é uma crítica geral à Lei 13.869, ela bem resgata a ideia do drama que os promotores de justiça estão hoje diante dessa legislação. Porque, como todos nós atuamos no enfrentamento da criminalidade, nós temos que contar com uma legislação eficiente e capaz de enfrentar esse tipo de criminalidade. Mas, por incrível que pareça, a matéria produzida por essa legislação, a pretexto de enfrentar as condutas abusivas praticadas por funcionários públicos, começa ou produz, em determinados segmentos da administração pública, dos servidores públicos, o receio de nelas serem incursos porque alguns dos tipos são muito mal redigidos ou, quando muito bem redigidos, com propósitos não muito republicanos. É essa a grande preocupação hoje da Lei 13.869. E a lei foi, então, pensada, foi discutida, como os senhores sabem, a toque de caixa no Parlamento brasileiro e aprovada com 2 supostas travas, 2 supostas proteções que procurariam, digamos assim, delimitar aquilo que se entende por o abuso de autoridade. Porque os senhores sabem que na teoria do direito, do abuso do direito, inicialmente tem-se um comportamento lícito, e em determinado momento o comportamento ilícito exercido de maneira arbitrária torna-se e invade a área justamente da teoria do abuso do direito. O artigo 1º da lei, que delimita exatamente o seu alcance, procura então estabelecer 2 vetores iniciais de interpretação, estabelecendo o primeiro deles uma suposta finalidade especial e o segundo deles um campo, uma margem de atuação do funcionário público por aquilo que ele poderia dizer ou fazer a partir de exercícios interpretativos do direito moderno. Então essas são, digamos assim, as 2 travas, aquilo que nos foi concedido, nos foi barganhado durante a tramitação do projeto de lei como sendo a válvula de escape para que nenhum agente público, promotores de justiça, delegados de polícia, servidores públicos, quaisquer que fossem, não fossem responsabilizados de forma equivocada pela lei de abuso de autoridades. A finalidade específica prevista nesse parágrafo 1º não é propriamente uma novidade da Lei 13.869. A Lei 4898,
a jurisprudência que havia se deitado sobre o tema, já havia consolidado esse entendimento. Justamente porque a jurisprudência percebeu, e os vários casos que foram levados aos tribunais do Brasil levaram ao entendimento e ao amadurecimento de que o funcionário público que assodadamente tenta praticar a sua atuação, porém sem qualquer tipo de objetivos espúrios, não poderia ser responsabilizado pela lei de abuso de autoridade, porque isso levaria à inibição de uma atuação destemida do funcionário público. Uma atuação acanhada do órgão público colocaria a perder justamente os predicados relacionados à atuação do poder de polícia da administração pública. Então, em razão disso, a jurisprudência evoluiu e construiu a tese de que o agente público que não praticasse a conduta com o objetivo de prejudicar ou beneficiar a si mesmo, prejudicar terceiro ou beneficiar-se a si mesmo, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, não praticava o crime de abuso de autoridade. Então, digamos assim, o parágrafo 1º é legal, é bacana, é interessante, mas não é propriamente uma inovação trazida pela nova lei. Mas os senhores podiam dizer, bom, melhor com ele do que sem ele. E aí criamos o parágrafo 2º. A divergência da interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura o abuso de autoridade. Como os senhores sabem, trata-se de um dispositivo que procura afastar a chamada criminalização da hermenêutica. A impossibilitar, então, que alguém que, por exercício interpretativo do direito vigente, pudesse eventualmente ser responsabilizado por este ato, que é nada mais, nada menos, um ato ligado essencialmente, estritamente às suas atividades funcionais. Eu desconfio seriamente dessas duas travas. Eu tenho sérias restrições na compreensão da exatamente boa-fé dessas disposições. Eu vou explicar por quê. A meu ver, juntamente com essas duas normas, nós encontramos verdadeiras armadilhas nas quais os agentes públicos precisam estar preparados. A primeira delas, a finalidade específica é absolutamente manipulável. Por que ela é manipulável? Porque elemento subjetivo, na prática de qualquer delito, como os senhores sabem, pertence ao mundo metafísico das ideias. E é absolutamente indemonstrável fisicamente, materialmente falando. Ou seja, para você afirmar que o sujeito praticou um determinado ato porque ele queria simplesmente agir por mero capricho, basta você afirmar isto no papel. Basta você colocar essa questão à luz das suas interpretações fáticas do fato ocorrido, e isso leva à construção, como que num passe de mágicas, de que o sujeito praticou o abuso de autoridade. O último noticiário de domingo de uma operação envolvendo atuação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Ministério Público da Bahia, um sujeito que estava foragido ou está foragido em Dubai. Não sei se os senhores assistiram a reportagem. Qual foi a afirmação dos advogados de defesa do réu? Que as prisões foram ilegais e foram para mera satisfação dos promotores e juízes de direito. O argumento sai fácil, a colocação é facilmente manipulável. E esse é um problema que nós vamos, inclusive, enfrentar como sendo a praticantes de abusos de autoridade e, pior, para conseguirmos responsabilizar aqueles que efetivamente praticaram abuso de autoridade. Então, do mesmo modo que nós criamos uma trava para evitar a responsabilização de quem age e atua regularmente, nós criamos uma dificuldade para também responsabilizar aqueles que ultrapassam os limites de uma atuação devida. Não há muito, na nossa concepção, a comemorar com essa disposição. Mas, pelo menos, colocamos a questão da divergência da interpretação. O problema dessa disposição, senhores, primeiro deles, nós nos encontramos hoje, como os senhores sabem, na quadra do pós-positivismo, e o pós-positivismo permite com que todos os intérpretes do direito tragam para a valoração daquilo que ele entende o adequado como certo, adequado, correto, subsumido à norma jurídica, inclusive valorações de cunho moral ou de cunho extrajurídico. Essa, por si só, é uma constatação que amplia a possibilidade de interpretações para uma margem quase que absolutamente incontrolável. Mas
nós não podemos concordar exatamente com esta ideia, justamente quando nós temos notícias de que esse parágrafo 2º está sendo transplantado, exatamente como está redigido aqui nessa lei 13.869, para a futura nova lei de improbidade administrativa. A ideia de que o agente público não pode ser responsabilizado porque ele tem liberdade de julgamento, porque ele tem liberdade de atuação de acordo com o direito, já que a norma jurídica é ambígua, e por ser ambígua, ela admite interpretações diversas, essa mesma regra está sendo transplantada para o ordenador de despesa que, eventualmente, interprete equivocadamente que em determinada situação cabe ou não cabe dispensa de licitação. Que em determinada situação cabe ou não cabe dispensa indevida de concurso público. E o que nós faremos a respeito disso quando esta norma estiver valendo também para a improbidade administrativa? Por isso que eu menciono ali a solução é construção doutrinária, construção científica e acadêmica sobre o tema, para que possamos pautar a atuação daquilo que venha a ser acobertado por uma interpretação, por uma divergência de interpretação realmente saudável e inserida dentro do pós-positivismo atual. Restam afastadas as interpretações teratológicas. A interpretação teratológica, grosso modo, é aquela interpretação absolutamente desprovida de o mínimo de amparo jurídico. Não ajudou muito. Trata-se ainda de uma colocação manipulável, subjetiva. Nós temos na legislação estrangeira, e aqui me parece ser a possibilidade ou o mecanismo de tentarmos traçar algum tipo de receita para a identificação de uma interpretação teratológica, nós temos 3 tipos penais, um previsto na legislação italiana, um na legislação espanhola e outro na legislação alemã, que estabelece a possibilidade do próprio juiz de direito, ser responsabilizado por determinados crimes quando ele exerce interpretações absolutamente erradas. Mas o que é uma interpretação absolutamente errada, Tarso? Interpretação jurídica absolutamente equivocada é aquela que, resumidamente, distorce dolosamente o direito, distorce imprudentemente o direito, e mais do que isso, que produz resultados proscritos pela legislação. O exemplo que eu concebi na obra que acabo de escrever sobre a lei de abuso de autoridade. O magistrado decide pela decretação da pena de morte de um determinado cidadão porque o sujeito era integrante de uma facção criminosa e a facção criminosa no Brasil hoje age exatamente como se nós estivéssemos em guerra. Como não há exatamente uma situação de semelhança, ele decreta a pena de morte porque a Constituição Federal prevê a possibilidade de pena de morte no caso de guerra declarada. Trata-se de uma interpretação que, além de distorcer o direito, produz um resultado proscrito pela Carta Magna que não quer decretação de pena de morte numa situação como essa. O exemplo do professor Rogério Sanches é ainda mais didático. Tem um tipo penal específico na lei de abuso de autoridade, que é manter em mesma cela pessoas de sexos diferentes. Imagine os senhores que um determinado agente carcereiro, delegado ou membro do Ministério Público, juiz de direito, enfim, diz, olha, realmente esse dispositivo, essa distinção, ela é equivocada, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, razão pela qual não há por que mantermos em celas diferentes pessoas de sexos diferentes, vamos colocá-los todos na mesma cela. Como os senhores veem, é uma interpretação que distorce os propósitos e as finalidades de uma norma tal qual concebida e produz resultados proscritos pela própria legislação, razão pela qual, nesse exemplo, o sujeito responderia pelo crime, porque essa interpretação não estaria acobertada pela regra contida no parágrafo 2º. Essa crítica geral à lei, eu agora vou fazer um apontamento pontual, uma crítica pontual a um tipo penal criado pela lei de abuso de autoridade, depois vou fazer uma colocação de cunho elogiável, elogioso, porque há um tipo penal que vejo uma certa evolução no tratamento da questão, e no final nós vamos tratar sobre a suposta inconvencionalidade da lei, e só para não deixar a gente perder a prática, também vou fazer algumas outras críticas à lei do abuso de autoridade. Bom, o crime de carteirada, que foi finalmente, digamos assim, criminalizado pela legislação penal brasileira,
foi trazido com o afã de evitar esse tipo de situação, de inibição do funcionário público que está atuando regularmente em face de um cidadão que se arvora numa condição tal que o blinde, que o leve à impossibilidade de ser alcançado por as situações que todos nós, ou todos os demais mortais e cidadãos comuns estariam sujeitos. O problema é que a redação do tipo penal criado cria dificuldades e quase coloca a perder o enfrentamento justamente do propósito principal desse Congresso, que é o enfrentamento da corrupção, e eu vou mostrar aos senhores. Começa a péssima técnica redacional pelo próprio caput do artigo 33, que diz o seguinte: exigir informação ao cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. O núcleo verbal exigir é o mesmo núcleo verbal, por exemplo, da concussão, 316 do Código Penal. Mas aqui nós temos uma situação de... Esse caput já indica exatamente a grande nota característica problemática da lei. A abertura semântica desse tipo é capaz de praticamente criminalizar quase como que qualquer conduta de um agente público. Imagine os senhores vão entrar em algum recinto, por acaso um fórum, cidadão comum, e no fórum existem algumas regras, regras inclusive costumeiras, ligadas, por exemplo, digamos, à chamada liturgia, que a pessoa deve entrar naquele estabelecimento vestindo ou portando determinados trajes. Se o sujeito, o cidadão, não conseguir ingressar naquele ambiente, ele pode ser, porque o funcionário público exigiu que ele se vestisse ou se portasse de determinada forma, se ele não for capaz de apontar exatamente onde está o expresso amparo legal dessa exigência, esse funcionário público poderá incorrer no crime de abuso de autoridade, cuja pena aí é de 6 meses a 2 anos. Eu fico a imaginar, Vinícius, a situação do juiz de direito que indefere um mandado de segurança em face de um determinado cidadão, porque entendeu que estariam ausentes alguns dos pressupostos legais para a concessão daquela ordem. Se ele não indicar exatamente aonde que está expresso na legislação onde que está aquela exigência, ele poderia incorrer no crime de abuso de autoridade. Trata-se, portanto, de uma tipificação perigosa, aberta, ampla ao extremo, capaz de provocar situações de enfrentamento inadequado por uso excessivo do direito penal, quando nós teríamos ou quando nós tínhamos outros mecanismos muito mais eficazes, inclusive, para a solução de determinados problemas de enfrentamento como este. Aliás, as ADINs ajuizadas, tanto pela CONAMP, Associação dos Promotores de Justiça de todo o Brasil, quanto pela Associação dos Magistrados do Brasil, quanto as outras, inclusive, ajuizadas por demais instituições, ressaltam exatamente que a lei partiu de um uso excessivo do direito penal para situações em que outros mecanismos recursais, administrativos ou processuais poderiam corrigir o determinado comportamento abusivo, o que violaria, então, a máxima da subsidiariedade do direito penal. Mas o crime de carteirada está mesmo no parágrafo único. O parágrafo único do crime de carteirada diz o seguinte: incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. O que chama atenção à falta de técnica do parágrafo único é exatamente o seguinte: qual é o comportamento do agente público? Me descrevam qual é a conduta praticada pelo funcionário público nessa situação. Nós temos dificuldade de saber se ele foi até o cidadão e pediu a vantagem, se o cidadão ofereceu esponte própria a essa vantagem devida, se ele a exigiu, se ele a solicitou, se ele apenas a recebeu. E essas diferenças nucleares são justamente as diferenças principais do crime de concussão e corrupção passiva, como todos sabem. Trata-se de diferença crucial para o direito penal. A opção legislativa, então, foi centralizar a conduta no núcleo verbal invoca. Ele invoca a condição, e esse verbo pouco diz sobre exatamente essa postura do funcionário público. Afinal, ele pediu, ele solicitou, ele exigiu. Como é que ele obteve essa vantagem? O deslocamento da conduta centrada nesse parágrafo único nos indica o seguinte: o que nos parece ser a interpretação razoável.
O funcionário público não pediu, mas ele recebeu determinada vantagem indevida. Se ele recebeu essa determinada vantagem indevida, pouco importa aferir se ele a exigiu ou se ele a solicitou, ele praticou o crime de carteirada. E como nós vamos diferenciar isso da corrupção passiva? Cuja pena é de 2 a 12. Nós saímos, então, de um comportamento que era antes tipificado pela legislação penal brasileira de 2 a 12 anos e fomos para um comportamento apenado com pena de menor potencial ofensivo. O afã do legislador de trabalhar um tipo penal dessa forma coloca a perder proteções de bens jurídicos muito mais importantes ligados ao enfrentamento da corrupção, mesmo estando o Brasil tão recheado ainda desta mazela. Qual que é a solução, Tarso? Interpretativa. A solução é, justamente pela falta e a ausência da narrativa a respeito do comportamento do agente público, o que diabo ele fez antes para receber essa vantagem devida, penso que a carteirada se restringe aos comportamentos em que a entrega dessa vantagem devida não é seguida ou não é feita mediante um sinalagma. Não há um contrato, não há uma propina, não há suborno. Ele recebe sem ter vendido, sem ter comercializado o seu ato funcional. Ele recebe quase que, entre aspas, graciosamente. Porque se ele comercializa o ato, se tem o toma lá da cá, corrupção passiva ou concussão, se ele a exigiu. Mas vejam, é uma interpretação, como eu falei, que decorre justamente da falta de narrativa específica da conduta praticada pelo funcionário público, no tipo, mas que vai enfrentar resistência. Vai enfrentar resistência. Ou seja, naquela dupla sensação dos promotores e juízes de direito e de todo mundo que estiver imbuído de combater realmente abuso de autoridade no Brasil, nós vamos passar a enfrentar o seguinte dilema. Qual interpretação você mais prefere, Vinícius? Depende, né? Depende. Se for me imputado um crime de corrupção passiva, eu acho que eu prefiro essa aqui, doutor. Prefiro carteirada. Se me for imputado um crime. Se eu for precisar processar alguém por corrupção passiva, espero que essa interpretação seja bem divisada para que ninguém acusado de corrupção passiva seja condenado indevidamente por um crime de menor potencial ofensivo. Mas ainda não, o estrago não para por aí. Já temos notícias de doutrinadores que estão revendo algo que estava consolidado no país sobre a corrupção passiva, que diz respeito à vantagem indevida. O que é vantagem indevida na corrupção passiva? É a vantagem patrimonial ou de qualquer espécie. Status social, sexual, status ligados à atividade da função pública propriamente dita. Mas já tem gente dizendo, não, agora nós criamos um tipo penal que divisa a vantagem devida patrimonial, corrupção passiva. A vantagem devida extrapatrimonial, carteirada, crime de carteirada. Trata-se, portanto, de uma interpretação que produz um estrago no enfrentamento da corrupção no país. Mas a questão das pequenas dádivas e presentes configura o crime de carteirada? Os senhores lembram dessa discussão na corrupção passiva? Uma grande discussão na corrupção passiva era se o sujeito vai e presenteia o funcionário público com, sei lá, flores, com um perfume, com, um exemplo, Sux, uma caneta, ele responde pelo crime de corrupção passiva? A doutrina consolidou o entendimento ao longo do tempo, que diz mais ou menos traduz mais ou menos a seguinte ideia: olha, se esse presente for concedido justamente sem o propósito de comprar o ato do funcionário público, por quê? Porque é um presente de valor razoavelmente pequeno, porque é um presente fruto de uma admiração sincera do cidadão em face do funcionário público que praticou um ato heróico, por exemplo, o salva-vidas que salva uma criança na piscina, que vai manter nutrido um sentimento de gratidão eterno com os pais dessa criança. Essas situações, toda a jurisprudência, a doutrina brasileira, consolidou o entendimento de que não haveria crime de corrupção passiva. Conseguimos transplantar esse entendimento para o crime de carteirada? Daqui para frente, se o funcionário público chegar no banco, vai enfrentar uma fila imensa
e um gerente do banco conduído com aquela situação e preocupado com o andamento, preocupado republicanamente falando, com o andamento dos casos que o promotor de justiça tem à sua mesa. Doutor, por favor, o senhor pode furar a fila aqui? Será que essa situação caracteriza carteirada? Olha o que extremos que chegamos, a crise de desconfiança social, porque hoje é difícil você confiar livremente nas pessoas, principalmente quando você não as conhece. Essa é uma crise do mundo pós-moderno, denunciada pelo Bauman, por exemplo. Essa crise gera justamente a desconfiança de que um ato, às vezes nobre, motivado por sentimentos nobres como este, possa vir a caracterizar o crime de carteirada, o que pode nos causar problemas de capitulação e de imputação de crime, muitas vezes absolutamente involuntária do funcionário público, sendo que ele não participou da ideia de recebimento daquela determinada dádiva. O exemplo por excelência, não sei se os senhores se lembram, e nós estamos nos aproximando, né, no período de final de ano, são as entregas de cestas natalinas para determinadas categorias profissionais. Essas entregas de cestas natalinas são vantagens, algumas inclusive de valores da proximidade, ou levando em consideração a renda desses funcionários, algumas delas inclusive com valores significativos, levando em conta exatamente esse parâmetro. Mas é predominante na doutrina e na jurisprudência que não há crime de corrupção passiva nessas situações, primeiro porque trata-se de um evento festivo que, digamos assim, elastece os laços de solidariedade e faz com que as pessoas possam, em determinada época do ano, prestar qualquer tipo de vantagem divorciada da compra daquele ato funcional daquela pessoa, razão pela qual não haveria o crime. Inclusive aqui, fazendo um parênteses bem rápido, fazendo um merchan, posso fazer um merchan? Fazendo um merchan no meu novo livro da Lei Anticorrupção Empresarial, eu menciono que exatamente para evitar esse tipo de deturpação, que um programa de compliance realizado, elaborado, concebido por uma empresa, que contemple, por exemplo, no final do ano, a possibilidade de entrega de presentes divorciados de uma atuação concreta, funcional do servidor público, fruto muito mais de uma política institucional da empresa junto a determinadas instituições públicas, possa descaracterizar, eventualmente, a desconfiança de que houve crime de carteirada nessas situações. E, ao mesmo tempo, os órgãos públicos que desenvolvem programas de integridade também podem fazer esse mesmo tipo de previsão semelhante, evitando, portanto, uma avalanche de denúncias equivocadas sobre essa conduta. Eu disse que ia fazer uma crítica, que é a crítica do crime de carteirada, agora eu vou fazer um elogio, porque acho que aqui o legislador andou bem. Lá nos Estados Unidos existe uma prática policial consolidada com este nome, Purple Walk. É uma prática que sempre foi demonizada pela jurisprudência e pela própria doutrina norte-americana, porque consiste na exibição desnecessária, mediante a colocação de determinadas pessoas presas num processo de desfile perante a opinião pública e perante, principalmente, eventuais meios de comunicação, como um mecanismo de execração da sua figura pública. Esse comportamento me parece ter sido razoavelmente criminalizado no artigo 13 da Lei 13.869, especialmente no inciso 1. O problema é que, mais uma vez, e eu não poderia deixar de fazer, a outra crítica é a abertura semântica do tipo penal, que diz constranger preso ou detento, e a legislação não diz qual é a diferença entre preso e detento. Eu e o Rogério Sanches já discutimos isso quase um dia inteiro, e nós não chegamos num denominador, qual é a diferença entre preso e detento, mas a legislação fez essa distinção, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Evidentemente que colocar um preso para exibir ou ter seu corpo, ou parte dele exibido, à curiosidade pública, por exemplo, mediante pontapés, tem mais que caracterizar crime de abuso de autoridade mesmo. Mediante uma grave ameaça, tem mesmo que caracterizar crime de abuso de autoridade. Agora, o que seria a redução da sua capacidade? Responderia um exemplo fácil, simples. Sonífero. Eu dou uma determinada droga, o sujeito fica entorpecido e eu faço com que ele seja exibido à curiosidade pública. Evidentemente que é um comportamento abusivo, né? Merece realmente a reprimenda penal. Certo? E se aparecer, não que eu acho que vai acontecer, mas e se aparecer alguém dizendo o seguinte: só basta a mera condição de preso. A mera condição de preso retira do sujeito a sua capacidade de resistência. Aí danou-se. Se surgir esse entendimento,
todos os canais de televisão que exibem aqueles programas que os senhores conhecem, me dá o nome de um, Tarso. Esses mesmos. Então, todos esses programas de televisão, ao mesmo tempo que estão sendo exibidas as figuras dos presos, nós teríamos que efetuar a prisão de todos os funcionários que estariam ao lado ali daqueles cidadãos. Como evitar, então, o alargamento dessa tipificação a ponto de evitarmos situações incompreensíveis como essa? A questão do Purple Walk chegou à Suprema Corte Americana e ela trouxe para a parametrização desse comportamento 3 grandes balizas. A primeira delas, a exibição pura e simples do preso ou detento pela autoridade policial nessas situações não é crime, porque prática de crime não é ato da vida privada, é ato da vida pública, razão pela qual o sujeito não tem direito de impedir a exibição ou a menção ao seu nome associada àquela prática daquela infração penal. Segunda baliza, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O desfile pode ser efetuado, desde que não haja encenação, desde que não seja artificial. Significa dizer, se a viatura, por acaso, estaciona a 1 quilômetro da unidade prisional, fazendo com que o preso seja forçadamente deslocado durante todo esse trajeto para que ele seja filmado, haveria, nessa situação, a caracterização de uma infração do Purple Walk. E a terceira baliza, pode exibir, mas não pode exibir nunca, em nenhuma hipótese, as imagens realizadas no interior da residência do preso. E parece que são parâmetros que, se vierem a serem acolhidos no Brasil, suficientemente capazes de criar uma divisão adequada daquele comportamento como sendo legítimo, porque realizado com bases num conteúdo informacional, e ilegítimo quando realmente há uma atuação abusiva das autoridades policiais. Eu não ia fazer a crítica, mas vamos fazer já para não perder o costume, a gente já criticou tanta lei, né? O inciso 3º ali, cria uma outra situação absurda, de desencontro e de antinomia tremenda da legislação, porque aquele diz que é crime de constrangimento do preso mediante violência e grave ameaça, fazer com que ele produza prova contra si mesmo ou contra terceiro. Forçar alguém a produzir prova contra si mesmo, eu acho que caracterizava outro crime. Qual que era mesmo, Décio? Tortura, né? Crime de tortura era exatamente, ou está em rota de colisão com esse artigo 13, inciso 3º. Aí os senhores vão me dizer, mas assim, a resposta me parece evidente, já que tortura pressupõe sofrimento atroz, desnecessário, intensidade na violência ou na grave ameaça exercida em face do torturado. Também concordo com essa ideia. Não sei se isso vai realmente ser trilhado com essa tranquilidade na nossa jurisprudência. Bom, me encaminhando para o final, artigo 27 e 30 da lei diz o seguinte, que são os crimes mais caros à atuação do Ministério Público. São crimes relacionados à suposta atuação investigatória ou persecutória abusiva de um membro do Ministério Público, não só do membro do Ministério Público, mas de qualquer outra autoridade que tenha nas suas atribuições, nas suas competências administrativas, a função de persecução. O artigo 27 diz, requisitar, instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, ou a falta de indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena de 6 meses a 2 anos. E aí o artigo 30, uma pena mais grave, observem, menciona dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem a justa causa fundamentada. Como os senhores podem perceber, há uma espécie de, entre esses dois tipos, há uma relação de progressividade. No primeiro, no 27, nós estamos ainda na fase inicial. Vai ser instaurada a investigação. Se vai ser instaurada uma investigação, a legislação criminaliza a instauração de investigações sem que haja qualquer indício para tanto. Já no 30, nós já não estamos mais na fase de instauração, nós estamos na fase de persecução propriamente dita. E os verbos dar início e proceder indicariam, por assim dizer, o início das ações penais, civis ou administrativas por meio de uma portaria de sindicância, por exemplo.
Por isso que aqui o elemento normativo do tipo é um pouco mais recrudescido. No 27, falta de qualquer indício. No 30, justa causa fundamentada. As críticas que são feitas aos tipos são a imprecisão na doutrina, jurisprudência, né, imprecisão legal do que vem a ser a falta de qualquer indício ou sem justa causa fundamentada, levam à possibilidade de responsabilizações abusivas dessas autoridades capazes de deflagrar esses procedimentos. Essa atuação, e principalmente porque nós temos que lembrar que a constatação de indício e a constatação da justa causa são atividades ou são conclusões realizadas por essas autoridades em meio a um exercício valorativo. E aí a gente resgata a ideia que eu mencionei a vocês do parágrafo 1º. Então, o funcionário público está garantido, está tranquilo, está valendo, porque se ele tem liberdade de interpretação, inclusive do direito e na valoração das provas e fatos, ele não vai ser responsabilizado pelo crime. Acontece que eu nunca vi alguém ser preso ou ser objeto de uma ação e não dizer que faltava ou afirmar que havia indícios dessa prática do crime. Resgatando a ideia da possível manipulação dessa constatação, dessa verificação, dessa valoração das provas, até porque a valoração da prova é subjetiva, porque valorar prova ou prova é aquilo que convence. Tem coisa que me convence mais facilmente, tem coisa que te convence com muita dificuldade. O sujeito que tem contra si uma ação penal, consternado ou não, sempre vai se utilizar do argumento de que faltava justa causa para o exercício daquela ação penal. Ou seja, nós teremos problemas de enfrentamentos e de imputação de crimes, desse crime de abuso de autoridade para essas autoridades. Bom, observem que a relação de progressividade entre os tipos diz respeito ao efeito dinâmico do princípio da presunção de estado de inocência, né? No início de uma investigação em que a atuação do Estado ainda é bastante tímida em face dos seus direitos fundamentais, exige-se uma quantidade de elementos de convicção menores do que as atividades estatais relacionadas ao avanço dessa atuação. Quanto mais o Estado avança na persecução, mais provas nós precisamos e nos ressentimos para a realização desses atos de persecução. Aliás, essa relação de gradatividade dos tipos é bem espelhada pela diferença de pena. Porque se aqui o sujeito não tem indício nenhum e inicia uma investigação, justamente porque, nesse caso, a vítima sofreu menos constrangimentos, a pena é de 6 meses a 2 anos. E no artigo 30, em razão do constrangimento sofrido pela vítima ser um tanto quanto maior à luz do seu princípio da presunção de estado de inocência, o crime experimenta um aumento de pena de 1 a 4 anos. Agora, esse tipo me parece muito claro, me parece muito evidente, que ele traz à tona a possibilidade, ou traz à tona a evidência de declaração de inconvencionalidade, especialmente desses dois tipos, mas há outros tipos com essa mesma problemática, como o artigo 9º, de inconvencionalidade da Lei 13.869 frente à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos consolidou no ano de 2003 uma ideia de que o dever de investigar determinados ilícitos penais, ilícitos que atingem o cidadão comum, é um dever estatal e é um dever de justiça penal. E esse dever é justamente a garantia da realização dos direitos humanos. É daqui que ocorre, ou daqui que decorre, a obrigação de o Estado assegurar às autoridades investidas no poder de persecução de atuação positiva em face dessas atuações criminosas. E nós temos, por incrível que pareça no país, uma condenação proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso 7º Garibaldi versus Brasil, cuja sentença foi em setembro de 2009, em que a Corte disse o seguinte: olha, o Brasil, o caso foi de um sujeito que foi assassinado no interior, na zona rural do estado do Paraná, e o procedimento foi investigado precocemente.
foi arquivado precocemente. A família da vítima levou o caso ao conhecimento da corte, a movimentação nos órgãos de persecução ocorreram, tentou-se elucidar, mas não a ponto de evitar a condenação da Corte Internacional. A Corte disse: a atuação das autoridades públicas, quando decorrente de um crime, ela é oficial, ela é automática, ela deve ocorrer independentemente, inclusive, e essa investigação deve partir da atuação estatal, independentemente da participação da vítima, da adesão da vítima ou de suas famílias. Significa dizer, toda vez que o Estado deflagra encontra uma prática de uma infração penal e deixa de atuar concretamente, ele deixa de concretizar a proteção aos direitos humanos. E mais, a atuação dessas autoridades não pode sofrer constrangimentos capazes de retirar dessas autoridades esse poder de iniciativa. Constranger autoridades públicas investidas na atuação de atuações essencialmente ligadas à proteção dos direitos humanos, impede que a proteção dos direitos humanos ocorra da melhor maneira possível. Razão pela qual esse tipo de disposição legal pode encontrar dificuldades de compatibilidade convencional com os artigos 8 e 25 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que, inclusive, essas autoridades são investidas em determinadas prerrogativas. Essas prerrogativas, elas se destinam ao exercício das atuações relacionadas à proteção dos direitos humanos, e atingir essas prerrogativas com acusações que possam levar à inibição dessas autoridades, ensejaria a possibilidade de esse controle de convencionalidade. Bom, senhores, essas eram as principais observações que eu queria fazer sobre a Lei 13.869. Penso que nós ainda temos uma série de tipos penais difíceis de serem compreendidos nessa legislação. Poderia aqui mencionar para os senhores a dificuldade de se compreender quando é que se constitui ou quando é que se configura o crime de estender injustificadamente um procedimento investigatório, qual é que é o marco inicial desse crime, qual que é o momento consumativo. Eu não consigo divisá-lo, já que nós não temos, e nem há possibilidade mesmo da legislação estabelecer prazos fixos para determinadas investigações complexas. Temos uma série de outros tipos penais complicados na lei, mas, de qualquer modo, eu gostaria de exortar o Ministério Público de Tocantins pela iniciativa. Foi realmente um prazer imenso falar com os senhores, é um prazer rever vários amigos aqui de Tocantins, e me coloco à disposição para os questionamentos. Obrigado pela atenção.